Vamos começar aqui a explorar um pouquinho do nosso agente. Nosso agente executivo arquiteto da Ascensão é um agente que eu tenho trabalhado já ao longo de mais de um ano, né? Treinando esse agente com conhecimento, com informação. E eu quero mostrar aqui agora, colocar como é que a gente consegue implementar ele na nossa rotina para fazer com que ele garanta a entrega, né? Que é um plano e a execução de uma ascensão em 90 dias. Então, para começar, a gente precisa dar muito contexto para o nosso agente, tá? Para o nosso agente conseguir trabalhar. Quanto melhor esse contexto, quanto mais informação a gente tem, melhor, tá? Mais assertivo ele fica na hora de elaborar os planos estratégicos e principalmente na hora de passar os planos estratégicos para o nível mais tático e operacional. E aí a gente executar ele no dia a dia. O agente ele começa com uma etapa de diagnóstico, onde ele vai fazer uma avaliação de todo o nosso contexto, a começar pela ambição, né, pela sua ambição de cargo e tempo, né, qual que é a sua ambição para os próximos 6 a 12 meses no que diz respeito a cargo, né, uma breve explicação sobre o seu contexto, todo contexto político, organizacional que possa existir aí dentro da companhia. E eu já tenho esse estudo de caso. Eu já tenho, na verdade, um estudo de caso para a gente conseguir ganhar tempo, né? Para não precisar ficar detalhando aqui. E aí, como o objetivo é a gente avaliar a funcionalidade dele, eu já deixei preparado aqui um estudo de caso. Esse estudo de caso eu vou compartilhar com vocês, para vocês terem noção de qual que é o nível de informação necessária e adequada para a gente poder trabalhar, tá? Mas vamos dar início aqui para a gente conseguir fazer as avaliações aqui, tá? Então, qualquer uma dessas três opções aqui, a gente consegue startar o nosso agente. O nosso agente é o cérebro mesmo, né? Todo conhecimento adquirido ao longo desses 10 anos, eu treinei o agente por mais de um ano com informações, tá? Metodologias, ferramentas, e aqui agora ele vem por step, para cada um dos steps, fazendo as perguntas. Então aqui, ó, ele perguntou qual cargo que a gente quer conquistar nos próximos 6 a 12 meses, pedindo para a gente responder com clareza, né? Então, aqui a gente tem a informação, que eu já tenho pronto no estudo de caso. A gente vai colocar aqui que nesse caso a gente quer ser um head de estratégia de operações, a gente quer a cadeira que decide onde que o time vai jogar, com quais armas, e a gente quer passar a ter uma atuação muito mais de decisão, tá? Aí a gente faz algumas reflexões aqui, entende o que a gente quer um domínio estratégico, e ele dá o próximo step, tá? Que ele pergunta aqui oito coisas, né? Cargo atual, tempo de casa, segmento, porte, departamento que a gente está, as 3 principais entregas nos últimos 90 dias, feedback formal ou informal que você recebeu, quais são os decisores acima. Eu já tenho tudo isso aqui muito bem estruturado, eu vou copiar e colar aqui para que a gente consiga ganhar tempo e partir sempre otimizando o tempo, mas vendo as funcionalidades, né? Então aqui a gente respondeu o que ele nos perguntou. Ó, ele dá uma leitura de contexto. A gente tem entregas de gerente, né, mas com presença de analista. E aqui ele já vai para a próxima pergunta, que é o que diz respeito à influência, né? Quem que a gente influencia hoje com maior número de informações, maior nível de informação que a gente consegue? Quem que influencia diretamente a sua promoção? Quem a gente deveria influenciar e ainda não influencia? Quem você teme contrariar? Enfim, aí a gente coloca aqui no nível mais detalhado, né? Nome, cargo, o porquê, né? Que cada uma dessas pessoas elas são assim. Né? A gente classifica elas como nessa regra de influência. Então, aqui todo o contexto. Lembrando que a gente consegue também dar todo esse contexto por voz, tá? Mas tem um momento que a gente faz uma troca de ideia aí com a gente por microfone, né? Por voz, pra gente poder treiná-lo ainda mais, refinar ainda mais a estratégia, tá? Ó, então ele já identificou aqui que a gente está disputando poder e que a gente ainda não está jogando esse jogo conscientemente. Óbvio que essas respostas, essas avaliações, elas dependem muito do contexto, tá? E aqui a gente vai pro step de finanças, tá? Aqui ele faz algumas perguntas. Quais números que a gente consegue, que a gente tem domínio, né? Vamos copiar aqui pra gente responder as perguntas, né? Contextuais. E é importante que a gente exercite bastante e que a gente seja bem detalhista nessa parte. Ó, ele já fez uma avaliação aqui que a gente tem inteligência de rede pelos projetos, né? Pela abordagem, mas um músculo financeiro de analista, né? Porque ainda não tem um domínio pleno sobre DRE, enfim, sobre alguns temas. Aqui ele quer identificar os projetos que a gente já tocou, impacto no caixa, tá? Aqui a gente vai trazer de maneira bem breve e específica, tá? Então a gente trouxe os 3 projetos aqui. Caso não tenha informação, a gente fala para ele que a gente não tem ou que a gente não domina informação, tá? Mas sempre detalhando o máximo possível. Ele avaliou aqui de acordo com os projetos e tudo que foi colocado anteriormente. A gente deu em projeto 5,5 milhões de impacto, né? E que não é uma entrega de analista, é entrega estrutural, né? Mas sem uma leitura política e financeira, não é proporcional ao tamanho do que a gente move. Ou seja, já existe aí um fit gap e ele parte aqui no próximo step uma avaliação dos 8 eixos técnicos para fazer essa avaliação fit gap, tá? Então, ó, ele faz uma breve avaliação de finanças, né? Você entende mais de contribuição, giro margem, não domina DRE, não constrói ROI do zero. Ele coloca os riscos caso isso não seja trabalhado e por que isso tem que ser trabalhado, né? Para ser head, isso precisa estar em 8 de 10 no mínimo. Estratégia, né? Tem 8 de 10. O problema não é estratégia, posição política para sustentá-la. Processos 9 de 10. Qualidade, ferramentas 6 de 10. Psicodinâmica 5 de 10. Influência, comunicação de poder, enfim. Agora ele pede mais algumas outras informações, que aí tem muita relação com o que a gente consegue executar no dia a dia. Então, quantas horas que a gente tem disponível para executar, em quais horários, se a gente que controla a nossa agenda ou se a gente é acionado a todo momento. Né? Aqui é uma avaliação mais estratégica. Vamos. E para a implementação, ou seja, é para a gente traduzir as estratégias para o plano operacional. Tá? Vamos trazer aqui as respostas. Que a gente deu tudo
muito bem detalhada, ele fez a avaliação, e aqui ele quer fazer uma avaliação também estratégica, entendendo quais são as metas da diretoria, meta individual e meta política, tá? Isso é importante porque isso ajuda a calibrar todo o plano, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então, qual que é a meta? Melhorar a margem líquida da BU em 3 pontos percentuais até o Q3, reduzir tempo de resposta do planejamento estratégico, meta individual, seu nome associado à inteligência operacional com impacto direto no caixa, meta política, né? Qual que é a meta política? O CEO, ou seja, o diretor de operações precisa enxergar como cérebro, não como braço técnico, tá? Então a gente coloca aqui esses 3 pontos. Agora ele fala que tem todas as peças. E ele já sabe o porquê que ainda não conseguimos ser head por mais tempo que passe, né? Porque a gente sabe que a ascensão não tem correlação com o tempo. Né? Aqui é a matriz Fit Gap, ou seja, a partir desses 8 eixos aqui, 15 habilidades, o contexto político, impacto, meta de diretoria, ambição declarada, ele dá o que sustenta a ascensão em termos de capacidade de habilidades, né? E ele dá aqui o que trava, tecnicamente, politicamente, financeiramente, essa ascensão. Tá? Enfim, e aqui, como próximo passo obrigatório, a gente precisa gravar um áudio de 2 minutos, sem filtro, respondendo sobre tensões ocultas, sabotagem silenciosa, acordos de bastidor, medo executivo, aqueles erros não ditos, enfim, e até especifica um pouquinho aqui, ó, medo de bater de frente com alguém, pressão velada da diretoria, competição interna, insegurança, enfim, aqui é para mandar um áudio de 2 minutos, compartilhando todos os aspectos possíveis que eventualmente não foram praticados ou que precisam ser reforçados. Aqui eu já fiz a transcrição de um áudio, tá? Enviei e coloquei aqui para ele absorver. Aqui ele ouve o áudio, ó. Mencarone ouve o áudio inteiro sem mover um músculo. Agora o plano vai tocar onde ninguém toca. Então aqui ele dá um plano consolidado de 90 dias, visão mensal, estratégica, tática e operacional, baseado em fit gap, meta, política interna, todo o contexto, ou seja, aproveitar essa janela do CEO, risco de sabotagem, lacuna financeira. E aqui ele dá de uma maneira bem sintetizada os planos mês a mês. Então o mês 1, correção e consolidação, qual que é o pilar dominante que vai ser trabalhado, de acordo com o contexto, de acordo com a ambição, quais são as ferramentas que serão trabalhadas, as habilidades que vão ser treinadas ao longo desse mês. Tá? E o objetivo do mês, fechar com autonomia financeira básica, criar entrega que atravessa áreas, né, numa transversalidade, iniciar ritual de visibilidade controlada pela diretoria, neutralizar sabotador silencioso. No mês 2, ele trabalha muito mais a escala da política e narrativa, né, com os pilares de psicodinâmica, influência, ferramentas, né, 5 porquê, Ishikawa, conversa de comando, as habilidades de inteligência política, coragem estrutural, gestão de conflito, também com os objetivos, e assim por diante. Aí ele quebra esse plano semana a semana, né, qual que é a ferramenta central de cada semana, tá? A estrutura do dia. Os dias sempre têm 5 estruturas, 5 pilares, né? O foco cognitivo, o foco comportamental, uma microação de visibilidade para ser feita, um movimento político e uma entrega objetivo, né? Uma entrega que vai mexer na métrica da sua semana. Então, todos os dias, esses pilares eles vão ser trabalhados, tá? É, Vamos ver aqui, e ele pede a cada início do dia se as ações que a gente executou anteriormente, né, seja no dia anterior, seja nas semanas anteriores, se tem alguma atualização, né, se mudou algum número, algum comportamento, alguém veio falar com você, ou seja, se aquilo que está sendo feito e executado diariamente, se isso tem reflexo nos dias seguintes, à medida que as coisas vão acontecendo e desdobrando, a gente conta para ele isso porque ele pode eventualmente recalibrar o plano, mas sempre pensando em recalibrar com um foco ainda mais aderente ao plano final, à ambição final. Tá? Então vamos dizer aqui, ó, não temos avanços relevantes. Vamos para o dia 1. Aqui a gente contou pra ele que não teve nenhum avanço relevante. Ó, se você não teve impacto, significa que o campo está neutro. E o campo neutro é perfeito para quem quer ascender. Né? Ou para quem desaparece sem ser visto. Legal. Então ele abre todos os dias perguntando qual que é a entrega real do dia hoje, conforme o cronograma ou conforme o líder, o que o líder esperaria que entregasse. Né? Não são tarefas, são obrigações. Então vamos supor aqui que a nossa entrega do dia seja a atualização da base de abastecimento. A atualização da base de dados de abastecimento. Vamos supor que isso aqui seja a nossa entrega real, ele vai fazer uma avaliação se é uma entrega meio ou fim, tá? Ó, tarefa de manutenção, suporte, e você quer ser head. Isso não é fim, isso é meio, e meio não sustenta a ascensão. Então ele classifica todas as tarefas diárias, se elas são meio ou fim, tá? É, e ele dá a entrega fim do dia 1. Qual que é a entrega fim desse dia? Gerar o primeiro corte financeiro de margem de contribuição por canal, com foco nas distorções de verba, e enviar para a diretora um insight de impacto direto na margem do CEO. Ele dá aqui o porquê, né, que essa entrega fim, tá? E aí ele quebra o dia 1 com os 5 movimentos lá, pensando naqueles pilares, tá? Então, os 5 movimentos sempre são muito específicos. O que, com quem, quando, como e consequência de fazer isso ou não. Tá? Então, por exemplo, qual que é o primeiro grande movimento do dia? Calcular a margem de contribuição por canal com base nos últimos 30 dias. Com quem? Com a Paula, que foi citada lá na lista de dados. Ele dá um prazo para isso, de acordo com a janela que a gente colocou, que a gente consegue trabalhar, e ele já dá aqui a fórmula que a gente tem que trabalhar. E, ó, a consequência, se você não fizer isso, você vai continuar dependendo de BI, e nunca vai assumir uma cadeira de decisão. Aqui, o segundo movimento, gerar um parito de distorção de margem por canal, sozinho, ou seja, como extrair top 3 canais onde a verba aplicada seja diferente da margem de contribuição gerada, e assim por diante. Aí no final ele pergunta se você conseguiu cumprir. O que é interessante? Que aqui a gente consegue usar o agente para nos apoiar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, preciso de ajuda no item 2. Não, quais informações preciso solicitar a TI para gerar o Pareto. E vamos mais. E preciso de ajuda no conceito de Pareto. Vamos supor que você não sabe qual é o conceito de Pareto de alguma ferramenta específica e você precisa de ajuda no conceito e na aplicação. Então ele já dá o que tem que ser feito,
bem especificamente, e caso a gente precise de algum apoio para aplicar alguma ferramenta, ele já, ó, primeiro, o que é Pareto, executiva para quem assina a decisão, ó, ele já fala aqui que 80% do problema vem de 20% das causas, princípio de Pareto, né? Ele dá aqui a aplicabilidade dentro dos canais, né? Ele já, pede, já elucida aqui quais são as informações exatas que a gente precisa pedir para a TI, né? Ou seja, solicitar apenas o que gera análise decisória com base na entrega que ele sugeriu para a gente, ó, precisa dos dados brutos para análise, receita por canal, custo variável, margem de contribuição por SKU, o porquê, né? Como que os canais têm que ser ordenados, né? E como que a gente vai aplicar o Pareto, ó. Calcule a margem de contribuição real do canal, receita menos custos variáveis, a margem de contribuição potencial, a margem média global vezes a receita do canal, achar a distorção, gerar o Pareto, né? Como transformar esse Pareto em narrativa executiva, né? Ou seja, aqui a gente está trabalhando na capacidade de síntese. Não, identifiquei dois canais que explicam 78% da perda de margem do mês. Temos ganho projetado de X se ajustarmos a verba e estratégia nesses pontos. Sugiro um piloto de 7 dias. Vamos pedir, vamos supor, me ajude a criar um e-mail solicitando as informações à TI. Então aqui, ele vai ser um agente que vai, é um parceiro do dia a dia, treinado com uma série de habilidades e ferramentas e capacidades, que ele vai, desde da elaboração do seu plano, passando por recalibrar esse plano, até como escrever um e-mail ou conduzir uma reunião. Então, ó, como que ele dá um e-mail pensando em toda a questão política, tá? Ó, olha só, olha o que ele fez aqui, que bacana. Preciso dos dados brutos para uma análise por canal que está diretamente ligado à meta da diretoria de aumentar a margem líquida em 3 pontos percentuais até Q3. Ou seja, ele já pegou a meta da diretoria, a entrega que a gente tem que fazer e transformou isso numa solicitação para a TI, disponibilizar os dados, dizendo assim, olha, isso aqui impacta diretamente a meta da minha diretoria. É importante que isso, você entenda que isso não é um pedido de analista, é peça de decisão da diretoria. Então ele já tem a habilidade até de criar esse e-mail nesse contexto, tá? Então, mas isso aqui é para dar uma ideia de como que ele pode operar no dia a dia, mas vamos concluído todos os passos e entregas do dia. Então vamos supor que a gente conseguiu concluir todos os passos, todas as entregas do dia. Ele vai gerar um relatório, tá? Ele vai gerar um relatório final, um resumo do dia, para colar no diário da ascensão. Então vocês vão receber também um diário da ascensão aqui, com todos os dias, onde a gente vai registrando todos os resumos, todas as interações, tudo que aconteceu no dia, para que a gente consiga depois sempre ir calibrando e perguntando para ele o que a gente precisa refinar ou para a gente estudar isso ao longo do tempo. Tá? Então, ó, resumo do dia 1, qual que é a entrega final, a execução dos 5 itens, as micro-vitórias, ó, a gente se posicionou com inteligência financeira na executora para identificar as margens, né, por canal, movemos comercial e TI como fonte de dados, não como dono de narrativa, a narrativa foi nossa, plantou evidência direta na agenda da diretoria, ativou a presença na meta, né, ou seja, aqui, ó, o diretor tem uma meta de aumento de 3 pontos percentuais de margem, eu estou trabalhando, gerando análise para sustentar tudo isso, já acionei outros departamentos, já estou atuando na transversalidade para expandir aí a minha atuação, os aprendizados, ajuste político, evidência e instrução final, ó. Ele pede para a gente colar isso aqui no nosso diário, instrução final, copie e cole, só então ele vai abrir o dia 2, então aqui a gente cola tudo que aconteceu no dia 1, salva aqui no nosso diário. Vamos responder aqui, já colei. E no dia seguinte, né, ele já vai nos dar a missão do dia. Então, como vocês podem ver, é um agente que vai trabalhar para. Olha que legal. Antes de abrir o dia 2, existe uma lei, a lei do impacto. Se você não aprende a lei do impacto, nunca vira head. É o que a gente quer ser. Né? O que seu movimento de ontem alterou, mesmo que sutilmente? Ó, e ele já dá algumas pistas, né? Alguém respondeu seu e-mail mais rápido do que o normal, de TI? A TI te tratou com menos burocracia? A diretora visualizou a mensagem mais rápido? Algum coordenador perguntou algo sobre o tema sem você chamar? E aí ele te dá alguns elementos que devem ser observados ao longo do dia ou à medida que o tempo passa, para ver se e o quanto que as ações elas estão gerando impacto. Tá, então vamos falar assim, ó. A TI, que tem um SLA de 48 horas para geração de relatórios, me respondeu com os relatórios em 40 minutos, por exemplo. Né? E aqui ele já vai fazer uma avaliação desse sinal. O que isso representa na nossa ascensão, né? Ó, 40 minutos quando o SLA deles é 48 horas. Você não recebeu um relatório, você recebeu um sinal, né? Sentiu que o pedido veio alinhado à diretoria, né? Legal. Então, ó, aqui, depois dessa avaliação de impacto das ações que foram tomadas, ele abre o dia 2. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que existe um mapa, muito mais do que um mapa estratégico, com uma série de habilidades que foram treinadas durante um ano e habilidades, ferramentas, metodologias de mais de 10 anos de aplicabilidade, né, e geração de resultados. Tá tudo aqui dentro, treinado nesse agente. Esse agente ele é capaz de entender todo o contexto e em qualquer momento aqui você pode inserir alguma informação mais relevante e ele vai trabalhando isso e refinando cada vez mais o plano. Então, basicamente confiar, atuar junto com ele, porque ele vai te dar estratégia, ele vai te dar o que precisa ser feito no dia a dia, desde conversar com alguém, como que essa conversa deve ser, até como escrever um e-mail, tá? Para que o plano dos 90 dias faça diferença. E acredite, esses movimentos muito bem orquestrados e implementados, eles fazem toda a direita, elas fazem toda a diferença na nossa ascensão. Então, o plano de 90 dias é o suficiente, junto com o agente, para construir uma ascensão bruta. Tá bom, pessoal? Espero que vocês façam um bom proveito aí. Isso aqui é como se você tivesse um executivo, como se você tivesse o meu cérebro aí. Na verdade, você tem o meu cérebro aí, muito mais produtivo em segundos no seu bolso, no seu computador, para você avançar firme nos próximos 90 dias. Tá bom? Boa sorte, vai em frente. Aqui ele vai dar todo o plano e executar. Agora você precisa executar. Valeu, fica com Deus, um abraço.